Opa, gente, tudo bom? Gustavo Sebo novamente aqui e hoje eu vou explicar para vocês aí um pouquinho sobre como regular aí a inclinação do seu manete de freio, do seu trocador, tão bem quanto o curso do seu manete de freio, para que você tenha aí mais desempenho, mais conforto e evite se lesionar pedalando. É isso aí. Vamos lá, gente. Bom, gente, a dica número 1 aí para alinhar o seu manete de freio, colocar ele na inclinação correta, é sentar na bicicleta, na posição que você vai pedalar, e você simplesmente espalma aqui a mão por cima do manete. A sua mão tem que ficar com o seu punho reto e alinhado. Você não pode nem ficar com a mão assim e nem ficar com a mão assim. Você vai perceber que o meu manete de freio, eu uso ele um pouquinho mais alto. Para ele ficar retinho aqui, ó, na posição que eu estou pedalando, ele teria que estar um pouquinho mais para baixo. Por que que eu uso ele assim um pouquinho mais alto? Isso é uma dica muito bacana. Quando você assume a posição de ataque, principalmente numa descida, que você vai deslocar o peso para trás, o seu braço aqui, ó, vai abaixar. Então você fica já na posição de ataque. É um pequeno compromisso aí, na posição normal o meu punho fica um pouquinho virado, não chega a gerar incômodo, mas na posição de ataque é uma posição muito melhor para você atacar. Outro detalhe é que se você abaixa demais o manete, você tem que girar para onde vai o cotovelo quando você gira a mão. Então se você assumir a posição de ataque aqui, ó, você vai ficar completamente errado em cima da bicicleta. Você precisa estar aqui segurando justamente com a mão reta no guidão, segurando para você não se deslocar para frente. Se você está com o manete lá embaixo, tem que segurar ele aqui assim, ó, você vai ficar com o braço, o cotovelo totalmente levantado aí. É uma posição não muito eficiente para você atacar uma descida. Então essa é a minha dica aí para você alinhar a inclinação do seu manete de freio. O trocador, tem gente que gosta de usar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais girado para trás, um pouquinho mais longe. Isso vai depender da sua ergonomia. Para mim, nos trocadores da Shimano, eu gosto de deixar aqui mais ou menos o espaço do meu dedinho. É um bom ponto de partida aí, de distância aqui entre o manete de freio e o trocador. Logicamente isso vai depender aí da posição que a sua mão fica na manopla da bicicleta e a distância que você tem aqui dos seus dedos para os comandos do trocador. Então a dica é sempre tentar posicionar aí de maneira que você consiga ter acesso a todos os controles da bicicleta sem precisar movimentar a mão na manopla. Bom, gente, outra dica aí muito importante é a distância que você vai deixar aí o seu manete de freio durante uma frenagem. Tem gente que gosta de deixar o manete assim engatando aqui bem no comecinho. Não acho uma boa opção, explico por quê. O nosso dedo não tem muita força nessa posição, ele tem muito mais potência com a mão apertada aqui. Então a minha dica para você é, quando for regular o manete de freio, deixe ele de forma que você consiga apertar o freio, aplicar potência máxima nele, sem que a manete encoste na manopla e sem que ela fique muito longe. Isso é uma posição que vai te cansar muito menos o antebraço durante uma descida longa, muito menos o dedo. Você vai ter muito mais condição de manter o freio apertado com a manete aqui um pouco mais perto do guidão. Lembra sempre de respeitar esse detalhe de quando você apertar o freio com toda a força, ele não pode encostar na manopla, senão você vai ficar aí com a frenagem comprometida. Bom, gente, esse foi aí o nosso vídeo sobre como regular os manetes de freio da bicicleta e um pouquinho do trocador. A última dica que eu queria dar para vocês sobre freio, muito importante, é uma dúvida que muita gente tem, se freia com o freio dianteiro ou com o freio traseiro. O correto é sempre frear com os dois freios. O freio dianteiro é aquele freio que para a bicicleta, até que se você vai pegar aí o disco dianteiro costuma ser maior, uma motocicleta muitas vezes tem dois discos na frente e um disco só atrás, enfim. Quando você freia, o peso desloca para frente, então logicamente o freio dianteiro tem que fazer a maior parte do trabalho aí, por isso que ele é o freio que para a bicicleta. O freio traseiro serve para estabilizar a bicicleta durante a frenagem. Uma dica muito importante é,
Logicamente, existe o risco de você capotar para frente se você apertar o freio da frente com muita força. Então isso é uma coisa que você deve evitar. Uma coisa muito importante de se fazer é, vai frear? Desloca o peso para trás, justamente para evitar esse capotamento frontal. E o freio traseiro, você nunca deve apertar ele a ponto de travar a roda. Isso logicamente vai gerar desgaste no pneu. Se você estiver numa trilha, aí você vai aumentar o processo de erosão da trilha, que não é legal. Então o freio traseiro é só para estabilizar a bicicleta. Quando você perceber que ele está travando, você alivia um pouco a pressão do freio. Bom, gente, essas foram as minhas dicas para você ajustar o freio da sua bike com mais eficiência e para você frear com mais segurança. E vejo vocês nos pedais. Abraço!